Fala aí, povo de Deus! Não esquece, faz sua inscrição, compartilha o vídeo e vamos pregar o evangelho junto, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre discipulado, né? E o mais importante, o nosso espelho tem que ser o discipulado de Jesus. Lá em Mateus 10 diz que Jesus, ele deu uma ordenança aos seus discípulos, diz que ele ungiu, ou seja, ele preparou os seus discípulos, ele deu poder aos seus discípulos para expulsar demônios, para curar enfermos, sabe? Para que ele pudesse divulgar o evangelho. Ou seja, a Bíblia fala que os sinais acompanham aqueles que creem. Quando aqueles homens começam a pregar o evangelho, os sinais começam a acompanhar aqueles 12. Só que a Bíblia diz, a primeira advertência de Jesus, olha, não entre em Samaria, sabe, não entre nas cidades dos gentios, eu quero que você pregue a casa de Israel. O próprio Senhor Jesus já começa a anunciar, olha, se você quer fazer mudança em alguma coisa, você tem que começar a mudança de dentro para fora. Sabe, primeiro o povo, para depois mudar o mundo. Nós vivemos uma época onde que a igreja do Senhor, ela precisa ser transformada, ela precisa ser mudada, sabe? Os sinais têm que acompanhar aqueles que pregam o evangelho. E que sinal é esse? Não é por vistas, porque ele diz assim, olha, vocês não vão levar nada, sabe? Não leva cajado, não leva alforje, não leva, sabe? Leva uma túnica só. As pessoas não têm que crer por aquilo que vê em você, por aquilo que você tem. Nós vemos hoje um evangelho onde que dita que a sua unção está em cima daquilo que você possui. Sabe? As pessoas medem a unção que está sobre a sua vida pelaquilo que você conquista materialmente. Sabe, aquele pastor tem um carro, olha, casa, olha, aquele irmãozinho, depois que ele foi para a igreja, olha, ele conquistou isso, ele conquistou aquilo. Nós não estamos aqui para conquistar coisas materiais, porque a Bíblia diz que o ouro, a prata, a ferrugem consome, sabe, acaba, fica aqui. O evangelho é conquista celestial. Nós temos que conquistar nossa casa nos céus. Esse é o verdadeiro evangelho do Senhor, é anunciar que Ele veio, Ele ressuscitou e Ele está vivo, para que nós venhamos a ter vida também. Então aqueles homens saem a pregar o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos, entrando nas casas e diz assim, olha, você não se preocupa com nada, porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, você não precisa se preocupar com o dia da manhã. Eu vou levantar pessoas que vão te ajudar, eu vou levantar pessoas que vão honrar o seu ministério. Quando você entrar numa cidade, pergunta quem é digno na cidade para que eu possa pousar. Então você vá até aquela cidade. Aqueles homens, eles iam até a cidade e havia uma ordenança: quando você chegar nessa cidade, quando você chegar nessa casa desse homem de honra, você deixa a sua paz, para ver se realmente ele é alguém de paz. Mas se ele não aceitar, sabe, não esquenta a cabeça, a paz volta para você. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Essa é a nossa função como discípulos do Senhor. E Jesus vai além e diz assim, olha, e se alguém não aceitar vocês saem dessa casa e saem dessa cidade. Essa cidade, se o justo da cidade não aceitou, você imagina a cidade, e limpa a poeira dos pés. Ou seja, não traz nada dessa cidade, deixa tudo para trás, porque ele diz, haverá menos rigor no juízo de Sodoma e Gomorra do que com esses que negligenciaram o evangelho. Mas que Sodoma e Gomorra? Sabe? Por que ele teria que tirar até a areia dos pés? É porque tudo que é pervertido dessa cidade tem que ficar lá. Sodoma e Gomorra era uma cidade onde que ficava ali próxima à planície, ali era uma cidade, segundo estudiosos, muito próxima ao Mar Morto. E o Mar Morto, ele tinha uma característica, por isso que era chamado de Mar Morto, né? Ele tinha excesso de sal, tanto é que os corpos lá não afundam, né? O sal, né, não deixa, era muito sal. Consequentemente, não havia vida. Ao contrário, os peixes morriam ali, não tinha como frutificar, não tinha como trazer vida, tamanho excesso que tinha ali de sal. Havia um distúrbio naquele mar. E Sodoma estava bem próximo àquilo ali, bem próximo, né?
Só que Sodoma, ele tinha era específico em algumas coisas, eram completamente afastados de Deus, eles esqueceram os caminhos de Deus, sabe? Eles não conheciam a Deus, eles não andavam com Deus, então os seus julgamentos, os seus comportamentos, as suas atitudes eram todas pervertidas, longe de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, longe de Deus, longe de Deus não há vida. Longe de Deus a perversão, a maldade, porque Deus é bom. E quanto mais você se afasta da bondade de Deus, mais maligna se torna a sua vida, mais maligna a cidade, mais maligna o governo que rege a sua vida, porque não está debaixo do governo de Deus. Sabe, toda cidade tem que andar debaixo do governo de Deus, todo homem tem que andar debaixo do governo de Deus, para que haja bondade sobre a vida dele, sobre ele. Então, aquela cidade era uma cidade onde que Ló, quem conhece, lembra da história de Ló, sobrinho de Abraão, ele estava ali com a sua família, sabe? Mas a Bíblia diz que os anjos apareceram a Abraão e contou que ia destruir, porque aquela cidade era pervertida, não tinha mais jeito. Aí Abraão começa a negociar com o Senhor e diz: olha, me perdoe, Senhor, mas se tiver 50 justos, porque Abraão estava preocupado com o seu sobrinho que estava lá. Aí o Senhor dizia: se tiver 50, eu não vou destruir, 50 eu não destruo. Mas Abraão sabia que não tinha 50, então Abraão estava preocupado, era com Ló. E ele diz: olha, e se tiver 45? Não, 45 não destruo. Abraão sabia que iria destruir, e ele foi negociando, a chegar a 10. Mas Abraão ainda temia, porque sabia que seu sobrinho estava lá e ele ia ser morto. Então a Bíblia diz que os anjos chegaram lá para destruir, mas Deus é justo. Deus é muito justo. Sabe, Deus iria sacar aquele homem, ia sacar Ló e a sua família de lá, para que destruísse a cidade. Deixa eu te falar uma coisa, não importa onde você está, não importa no meio que você esteja, se você é um homem justo aos olhos do Senhor, Ele vai te dar livramento de todas as coisas. Sabe, não importa o que te rodeia, importa aquilo que está sobre você, e sobre você está os olhos do Senhor, a unção do Espírito. O Senhor vai te dar livramento, ainda que a terra seja mal, ainda que haja consequências naturais pela maldade do homem, que assim era aquela cidade, era má, então havia consequências. A Bíblia diz que quando aqueles anjos chegaram, a bondade de Ló olhou para aqueles homens e trouxe aqueles homens da praça. Quando viu, ele correu, ele sabia que ele não sabia que era anjo, ele viu 2 jovens na praça e ele sabia que a cidade era muito perversa, então ele quis acolher, porque era um costume hebraico acolher ao visitante e levar para sua casa para seguir viagem no dia seguinte. Ele trouxe aqueles homens, mas a cidade perversa foi até aquela casa e tentou sacar aqueles homens e gritava para Ló: Ló, entrega os jovens, nós vimos ele entrar aí, nós vamos ter relacionamento sexual com eles. Olha que pervertido. E a Bíblia diz que era desde o mais novo da cidade ao mais velho da cidade, aquela cidade estava impregnada com o mal. O mal começava a rodear aquela casa, mas havia bondade em Jó. Jó queria preservar aquelas vidas, então Jó sai e confronta aqueles homens, e há uma discussão tremenda, e aqueles homens dizem: olha, quando nós fizermos maldade a esses homens, nós também vamos fazer pior contigo, Ló. Pior contigo, Ló. Sabe, então começa a haver uma discussão, e aqueles anjos então mostram quem ele é e traz Ló para dentro e diz: olha, eu vou tomar uma atitude. Primeira coisa foi lançar cegueira sobre aqueles que estavam fora. Eu vou falar uma coisa para você, preste atenção. Não importa o que está passando em volta da sua casa, não importa o que está passando na sua cidade, no país, ou até nas nações, ou no mundo, se a mão do Senhor está sobre você, Ele vê bondade em seu coração, não há vírus, não há bactéria, não há o que possa derrubar você, porque mais forte é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, sabe? A força do Senhor
a força do Senhor é a tua segurança. Sabe, você tem que se assegurar, é naquele que os seus olhos não veem, mas toca o teu espírito, a unção do Espírito está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Há uma visitação do Espírito Santo e dos anjos do Senhor na sua casa para te livrar de todo vírus, de toda bactéria, de todo mal. Creia nisso, não importa o que esteja passando em sua volta. A Bíblia diz que aqueles anjos mandam que Ló pegue a sua família, que saia. Ele diz: olha, sai, não olha para trás. Você não precisa ver o que vai acontecer aqui. Sabe, Deus tem plano, tem projeto para a sua vida. Vai, homem de Deus, segue em frente. Não vai ter coronavírus, não vai ter dengue, não vai ter coisa nenhuma que pare o seu ministério, o propósito de Deus. Você não nasceu por acaso. Deus, a palavra do Senhor diz que antes de você nascer, Ele já fez planos contigo. Diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias e predeterminou cada um deles. Sabe por quê? Porque quem decide viver esses dias é você. Ló decidiu viver esses dias e continuou e disse: não, chama os meus genros, chama a minha filha. Os genros não acreditaram, ficaram para trás. Vai ter muita gente que vai ficar para trás por não dar crédito à palavra do Senhor, sabe? Mas a família seguiu em frente. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela não aguentou, ela estava atada ainda às coisas daquela cidade, ela amava aquela cidade e ela olhou para trás. Olhar para trás é desejar novamente. Olha, tem muita gente que é chamado, tem o seu chamado, tem muita gente que são ministros, são pessoas escolhidas por Deus, que seguem um caminho, que seguem o seu chamado, que está em direção ao propósito, mas que em algum lugar ele sente atração pelas coisas que passaram, ele sente atração pelas coisas do mundo. Olha, e você, esse olhar para trás, a mulher de Ló, é desejar novamente aquilo. E quando você deseja novamente aquilo que já passou, aquilo que ficou, aquela mulher, a Bíblia diz que foi transformada em estátua de sal. Sabe o que é isso? O sal, ele é posto na terra, e a terra que tem o sal, ela não frutifica mais. O sal daquele mar morto não produzia vida naquelas águas, por isso era conhecido como mar morto. Não tinha vida naquele lugar. Sabe, o sal, ele vem para esterilizar. E eu vou profetizar sobre a sua vida: não há sal que vai esterilizar seu ministério. Você vai progredir e vai dar frutos. Você vai progredir e dar fruto também na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus.